assim, bastante, essa semana, assim, passou agora, mais um tempo pra cá, assim, eu venho perguntando se vale a pena ser fiel, né? Assim, né? Porque às vezes o cara se dedica, às vezes, tanto nas coisas e parece que não vem às vezes, né? Você acaba se interessando às vezes, né? E aí sempre eu perguntei, né? Que nem o histórico de Asaf, né? Vale a pena ser fiel, né? E às vezes a gente acha que Deus não está vendo o que ele está fazendo, né? Alguma coisa assim, né? A gente sempre tenta ali, né? Se esforça, né? E faz um monte de coisa. Mas com certeza, né? Vale a pena ser fiel, né? Mais cedo, mais tarde. A gente vê, né? Através da palavra, através das histórias bíblicas, né? E Deus, às vezes, nos surpreende cada dia que nós passamos, né? Uma outra coisa também, eu andei estudando sobre a semana também, é um pouco da lição daqui, assim, tem a ver, mas eu fiz me questionei outra pergunta, né? É um pouco da lição aqui, tem a ver um pouco da lição, né? Eu a semana inteira estudei sobre angiologia. O que é angiologia? Sobre os anjos, né? Dos anjos. Tanto os anjos como os bons como os maus, né? E uma coisa que eu não me tinha dado conta, depende de ninguém se deu conta, o inimigo, o diabo, né, o anjo caiu, ele com certeza ele sabe que um dia, né, quem estuda escatologia bíblica, eu estudo o fim das coisas, ele vai cair, né? Uma vez por todas, nunca mais ele vai voltar, né? E aí me veio à mente assim, olha a persistência de Satanás. Ele sabe que um dia ele vai Está condenado. E ele não desiste de fazer o mal. Ele está sempre ali enchendo o saco, sabe? Sempre ali, sempre ali, sempre ali. Ele é persistente. E nós estamos nosso objetivo para quê? Ao contrário, Satanás. Para nosso objetivo é ir para o céu. E nós estamos persistindo para ir para o céu? Nós estamos fazendo alguma coisa para ir para o céu? Nós estamos fazendo o que para ir para o céu? Nós estamos fazendo bem, nós estamos buscando a Deus, indo nos cultos, orando, buscando, estudando. É difícil o dia a dia da gente, mas a gente parece que não dá valor a isso. Né? E aí me chamou a atenção, porque o diabo não desiste. Todo dia ele está ali, né? E nós não damos valor para uma coisa melhor ainda. Um dia nós vamos estar com Deus, né, no céu, e a gente parece que a gente não dá valor. Aí fechou aquelas duas perguntas que eu assim estudando, né, veio na mente. Vale a pena ser fiel? Claro que vale. Nós estamos lutando para essa conquista. Né? A gente falha muito, né? Às vezes é um celular que a gente fala, olha uma besteira, às vezes é um culto que a gente não vem, às vezes é uma ira, uma briga, alguma coisa. Às vezes a gente não fica triste por, sei lá, qualquer coisa. Né? E a gente está perdendo a salvação às vezes por causa de mínimas coisas, mínimos detalhes. Né? Então, eu só queria deixar essa reflexão assim que eu estou com o meu coração de deixar aqui essa texto áureo. Alguém pode ler? Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Dando prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. E hoje, nessa lição, a gente vai estudar sobre a conspiração e inveja das tramas que Amã, né, teve, né, contra o povo de Israel. E às vezes a gente... essas tramas aqui foi o Amã, o caso que fez. Eu me lembrei também da história de Neemias. Quem conhece um pouco da história de Neemias sabe que ele estava lá, era um copeiro, ele via muito bem na servindo de copeiro, e quando o povo foi voltar do cativeiro, né, ele foi solto do cativeiro. Então o pessoal estava ali para voltar, mas ele decidiu ficar. Mas mesmo ele nunca ter participado do povo de Israel, ele era descendente de Israel. E por conta disso ele resolveu fazer a sua parte e pediu por ele para ir. Assim eu vi, hoje a mãe era dos Amalequitas, era o pior povo que tinha contra Israel. E Amã não viveu essa época contra Israel, mas ele sabia na consciência dele que o povo dele era contra Israel.
Então, sabendo que Mardoqueu e Esther só ficou sabendo depois, o Mardoqueu era de judeu, né? De Israel. Então ele fez uma trama, né? Como ele tinha poder de todo o reinado, né? Ele tinha o que? Inveja, ele tinha, né? Do passado, depois, tudo, né? Então ele conspirou, né? Ele tramou uma coisa contra o povo de Israel, contra todo o povo, né? E aí hoje nós vamos falar só isso, depois aí a consequência, depois, né? Que deu tudo, né? Então hoje nós vamos falar a resistência, né? Leitura bíblica em classe. Eu leio o primeiro, depois cada um lê o seu. Naqueles dias, sentados-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu: Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à frente do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado ao rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que trapassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto, de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então Mardoqueu já ali começa resistindo, né? Aos deuses, né? Não se inclinando aos deuses. Isso foi Amã que teve a abençoada ideia, né, de se inclinar à estátua, né? Eu não sei quantos metros que era essa estátua, eu vi falar na Nabucodonosor, era 36 metros a estátua da Nabucodonosor de altura, onde é que eles, os amigos de Daniel usaram assim, imagina 36 metros de altura, é uma estátua, né? Pequenininha, né? Eles não sabem o tamanho do nosso Deus, né? E tem aqueles negócios primitivos dos totens, né? Os caras, aquelas negócios de pedra, ilha de Páscoa, olha lá aquelas pedras lá. Ninguém sabe como foi parar lá, né? Pelo tamanho. Não, Ilha de Páscoa. É onde foi parar. Né? Que é uma simbologia primitiva, né? No caso, né? E os deuses, né? Toda a visão dos deuses era visão gigantesca. Por isso que elas estátuas eram gigantes. Porque eles eram considerados uma divindade, né? Eles considerou Deus. Né? E depois tu não sabe o fim do né? Queria só um parágrafo aqui fora da lição, mas Mardoqueu é um personagem que revela determinação, resiliência e coragem. Nós temos isso hoje no dia a dia nosso. Às vezes chega assim, agora está acontecendo alguma coisa ali, né? Eu vou ficar bem quietinho aqui, eu não sei. E aí, tudo isso vinha de sua fé em Deus, né? Nós temos que se agarrar em Deus, né? E nossas vidas cristãs somos desafiadas a ser determinados, resilientes e corajosos para perseverar em nossa fé.
Três palavrinhas desafiadas a ser determinado, nós temos que ser resilientes, né? Resistentes às coisas do mundo, e nós temos que ter coragem. Que nem Abraão teve coragem de levar seu filho, né? Deus mandou, ele levou, né? Com a sua fé, né? E Deus honrou ele, né? Então, introdução. A ascensão de Esther. Tudo bem? A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu, não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que aconteceu na corte. Conspiração, inveja e tramas, a história continua. Isso aí também, a Mardoqueu, como Esther, eles podiam bem ficar quietos, né? Eles podiam bem ficar na sua, de repente fugir, fazer alguma coisa, né? Mas não, ele lutou pelo povo, né? A mesma coisa nós hoje, nós estamos lutando pela igreja, nós estamos lutando pelos servos, pelas pessoas do mundo, né? Fazendo alguma coisa. Nós temos que não ficar quieto, né? Pelas almas e coisas. Ponto 1, então, Mardoqueu descobre uma conspiração contra ele. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangelho fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro Cristo. Tiago 3, 14 e 18. Alguém tem? Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia a paz para que os exercitam a paz. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bintã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther, para que o avisasse. O que ela fez em nome de Mardoqueu? Esther 2, 21 e 22. O fato de ter sido promovido a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Esther 2, 20 e 22. Aqui, quando o Mardoqueu era na porta, ele escutava muita coisa, né? E aqui vai ver nas próximas lições, quem leu o livro de Esther, e isso aqui ficou registrado no livro, né? E aí o rei perguntou aquela vez, foi aquele que me salvou daqueles 2 soldados, né? E daí que o rei honrou ele, né? A investigação, então. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência.
fato havia um plano homicida em andamento. Bitan e Teres foram enforcados. Esther, capítulo 2, versículo 23. Sim, continua. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada, mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu. Esther, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação, para não cometer injustiça. Êxodo 23, 7. Esse alguém tem. O provérbio 17, 15 também. De palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Agir com base apenas no ouve dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Do ponto 1, voltando ali um pouquinho, é da característica humana, muitas vezes a gente cair em discórdia, intrigas, ressentimentos. O fulano quer isso, o fulano quer aquilo. Aqui não se vê muito, né? Mas a Caxias a gente via muito isso. As pessoas chegavam a ser doentias, querendo buscar o cargo do pastor. Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Né? Se eles sabem, né, a dificuldade de ser um pastor, né? Mas eles chegavam a passar por cima de pessoas para disputar o cargo. Né? Até, o pastor consagrou o diácono ali, por que não consagrou eu, consagrou aquele? Então tinha muitas discórdias e brigas, hoje acontece muito assim, a convenção geral hoje é uma brigaiada por causa disso aí, né? Cargos, né? E então nós temos que evitar isso, né? Deixar isso com as pessoas do mundo, né? E nós vamos devendo corrigir aqui no nosso meio, a gente tentar evitar isso, né? Se a gente faz uma coisa para Deus, vamos fazer para Deus e nada querer de orgulhos, né? De coisas, né? Porque eu fiz, porque eu não fiz, né? Todo mundo quer aparecer. É da natureza humana, né? Tu fazer uma coisa, fazer um estudo, fazer um negócio e você, né? Fazer o bem, né? Destaque, né? Porque foi você que desempenhou toda a função, tudo, né? Então, se dedicou. Muitas vezes a gente não é, a gente é esquecido, né? Mas deixa de lado, né? Mas a gente tem que fazer as coisas para Deus, né? E outra coisa, no ponto 2, na investigação, né, ali, onde diz Mardoqueu certamente buscou certificar. Aí, às vezes a gente ouve uma coisinha, né? Aí passa para o outro aumenta, passa para o outro aumenta, e vira uma porcocaiada, né? E além antes de Mardoqueu, então, Mardoqueu se dizer para Esther isso para ver, né? Ele se identificou com ele, se era verdade, né? Então muitas coisas hoje em dia acontece isso, né, nas igrejas, né? As falas de fofoca, né? Eu ouvi falar, olha, irmãozinho isso, irmãozinho aquilo, e vai aqui, vai lá, vai e vira um entendeu, né? Matar uma pessoa, né? Não, porque é importante. Quando a gente ouve falar alguma coisa, né? Certificar, né? A investigação ali, né? No ponto 2, né? É importante tu, quando souber alguma coisa, tu, assim, inquirir, ou averiguar os dois lados. Tu não pode só, né?
Eu falei mal do Milton, só viu eu e já condenar o Milton, né? Não. Os dois lados. Eu, depois tu vai ter que ir lá ouvir o Milton, né? É o direito da defesa, né? Da Muitas vezes acontece isso, né? isso No mundo a gente vê bastante isso, né? Foi uma coisa que eu aprendi na brigada, né? Nunca tu tomou uma posição somente assim, ó, por tu ouvir um lado só. Ah, esse aqui tá certo. Né? Não, fulano tá certo. Então, tu tem que averiguar bem, ouvir os dois lados, ver o que houve. Aí sim, depois, você vê que no serviço sempre tem alguém, tem um juiz, né? Nossa, no serviço secular a gente só pegava as partes e levava, montava ali e levava. Né? Quem vai decidir é o juiz. Então você tinha que perguntar para ele, eu que estava certo, ó, cara, nós pegamos aqui a ocorrência, fizemos o registro. Quem vai decidir que ele está certo é o juiz. Senão eu digo pro Milton que ele está certo, aí chega lá o juiz, pô, eu sou o contrário. Aí ele diz, não, o policial disse que eu estava certo. Então tem que ter muito cuidado, né? Até de mudar uma posição, né? Tem que ter cuidado. Isso muito acontece nas firmas, muitas vezes, né? O fulano que é um cargo um pouco maior, né? Eu vou passar por cima desse, né? Vou mentir para aquele lá, fazer, né? Então a gente tem que mais isso aí, né? E às vezes tu nem tem jeito de se defender, já te acusam, né? Te jogam lá pra. Mas acontece. É raro, mas acontece bastante. Nem é tão raro assim. Raro não acontecer. É raro não acontecer. 3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das coisas. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. No ato de fidelidade compartilhou a importância dele para o rei e seu reino ficaram registrados. Ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras nos são escritas. Salmo 139, 16, Hebreus 4:3 e Apocalipse 20:12. Hebreus 4:13 e Apocalipse 20:12 alguém tem. Apocalipse 20? Isso eu não tenho, só um pouquinho. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Glória. Esse é forte, hein? Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E Deus o guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar, buscar a paz. Vamos deixar para Deus muitas vezes, né? Ele que vai nos julgar, né? Ponto 2. Amã exaltado por ele. Um novo personagem. Agora aparece o Amã não. Amã era muito rico. Esther 3:9. Já entra em cena, sendo elevado por Assuero. Assim de todos os príncipes do rei. Esther 3:1. Não pode continuar. Pode continuar. Amã, o primeiro Não identificado. Do outro lado. Não, ninguém vai me ensinar. Identificado? Aí no começo aí sim. Identificado como Acredita, isso? Flávio José afirma que Amã era a Amalekita, um povo historicamente inimigo de Israel. Números 24:7 alguém tem. Eu. De sus manos destilaram águas, a sua semente será em muitas águas. Ai, ensalzar-se a su rei, mas que agarre.
Mas o reino será aqui em São Paulo. Reino português. Debaldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que o Agag, e o seu reino será levantado. O rei Agag era o rei dos Amalequitas, né? Então, esse Amã era descendente do rei Agag. Isso aí, não, eu falei no começo, os Amalequitas. Os Amalequitas. Amalequitas eram conhecidos como os ratos do deserto. Tudo que Israel plantava, eles iam depois. Ou eles assaltavam, saqueavam as caravanas, né? Que passavam ali. Era um povo terrível. Inimigo mesmo. Inimigo de Israel. Tanto que Deus levanta Gideão, né? Porque os Amalequitas, todas as colheitas eles iam lá. Todas. Por isso que escondeu debaixo lá da. Estava escondido lá. Malhando trigo. O termo agagita. Imagina tu plantar e chegar alguém e levar tudo a tua plantação. Mas aconteceu porque às vezes não estava sendo fiel a Deus, né? Sim. Não, Deus estava tratando com eles, né? Pode continuar. O termo agagita costuma ser associado a Agag, o rei Amalequita, mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8, 33. Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendentes de Agag. Então, o pastor já deu a introdução ali, como eu falei no começo também, né? Eles eram os inimigos, né? E a mãe já tinha aquilo no coração, já do povo dele, né? E já se rebelou, né? Já aproveitou, né? Um herói interessante ali é que ele não queria matar só uma ele queria exterminar, um genocídio. Terminar com os judeus. Acabar com esse povo, né? Não, já era, né? Também. Já tinha o mesmo pensamento, Como né? ele tinha o poder, que era o poder. Mas por que tu acha que aconteceu isso aí? Vamos? Só um minuto. Por que tu acha? Por que tu acha assim, que ele queria exterminar os judeus? Por causa do time Porque também tinha. Que nem Neemias, que eu expliquei. Neemias também, no começo, ele não era ele não conhecia a descendência de Israel, mas ele era do povo de Israel. Mais alguém tem alguma versão? Vamos pensar aqui, ó. Já era um plano diabólico. Quem é a semente que ia vir do judeu? Jesus. Era um plano diabólico para matar, para não permitir que Jesus viesse na terra. Entendeu? Na realidade, o diabo só se levantava esse povo para o quê? Não era só com a intenção de matar os judeus, era a intenção que Jesus não viesse à terra. Né? A semente, a raiz de Jessé. Já havia profecias, né? Isaías profetizava, né? A raiz. O diabo queria realmente era matar para Jesus não nascer. Não permitir que Jesus nascesse. Desde o começo. Era o plano do diabo. Acho que até hoje continua, né? Porque acha que Agora ele botou incredulidade, né? Alguns judeus creem que Jesus não veio ainda, né? Mas Jesus já veio, já foi pro céu, já vai voltar de novo. Um herói, aparentemente esquecido. Pode ser? Olha que eu não sou inteligente. Né? Quando a gente pega esse professor, né? Do grego é tal coisa, a versão hebraica é outra mesmo. Tá olhando o Zé Gomes mais. O Zé Gomes ele fala muito. Não vou nem falar. Tá olhando demais o Zé. Tá de boca fechada, né? Diz o provérbio, o tolo de boca fechada sabe. Nós tem que aprender assim, isso aqui, puxar um outro parênteses aqui, fora do final. Quando isso serve para todo mundo aqui, a gente acha que a gente vai ficar só aqui na Ebenezer um dia.
Mas um dia Deus pode te levantar em outro lugar. E aí tu tem que trazer todo o teu conhecimento que tu adquiriu aqui, por isso que a gente está aí ensinando. As coisas mínimas, para tu chegar no outro lugar e um dia, né, apresentar. Formar em si. Porque... Não sei, pode ser usado até numa pregação. No dia a dia. Pode ir de vários ministérios, Deus te Porque levantar assim, para dizer que é a tu vai ter promessa. entendimento daquilo que tu vai Deus vai te pregar. levantar Ou para então, cidades. uma pessoa vai pregar que já vai ter entendimento. Vai ter um entendimento sei. disso aí, né? Essa é a história. Já ouvi falar. Até uma questão assim, tu vai pregar, Deus te dá uma palavra, tu já tem uma noção. Né? Deus de repente já está te falando ali uma coisa para tu pregar, para levar para a igreja, aí tu já vai estar entendendo. É muito bom. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói. Aparentemente esquecido, é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Salomão? Salmos 7, 73, 2, 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Todo mundo conhece o Asaf, né? Ele falou no início. Eu falei bem no início aí. Ele vale a pena ser fiel, né? O pessoal, o ímpio prospera, o ímpio faz isso, o ímpio faz aquilo, nós estamos sempre aí, né, fazendo o mesmo lado. Muita gente acha que está parado, mas Deus está abençoando, nem a gente vê, né? E se a gente manter fiel, com certeza Ele vai nos abençoar com as promessas que Ele prometeu na nossa vida. Ponto 3, evitando frustração. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Esther 2:22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5, Romanos 12:16. Sim, pode ler. Romanos 12, né? 13, 12, 16. Hebreus Romanos. 13:5, quem é que tem? É tu, Érica? Hebreus 12, 18, 21. tem os dois. Hebreus 13:5. Eu tenho dois. Tem os dois, estão lendo os dois. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Hebreus 13, 5. Ah, lá tem marca. Caiu o papelzinho dela de marca. Sean las costumbres vuestras sin avariación. Aqui. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentam-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Ah, velho, mano. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Eu queria dizer antes, me esqueci, agora fugiu, agora voltou. Peguei de volta. O pregador, a gente tem que
Se um dia, né, a gente vai pegar uma igreja fora, né, foi assim, sair daqui, o pastor liberar para você pegar fora. A primeira coisa, muitas vezes, é tu tentar conhecer, antes de ir uma cidade, um lugar, conhecer o povo. Se é um povo humilde que nem nós, assim, né, que não sabe nada de grego, hebraico, já e coisa nada, não adianta eu chegar aqui no público e chegar falando de grego, era mais que não sei mais o que, não vamos entender nada. Entendeu? Então, tu tem que mirar o povo, tem que pegar a pregação conforme o povo. Por isso que é fundamental estar consagrado a Deus Vai falar em oração tem que falar a língua do povo. pra eles Isso. entenderem. Agora, chegar agora pro, né, vai pregar pro Ziel Gomes lá eu vi agora no seminário que tinha lá tu pode falar à vontade, só tinha nato lá, né? Então lá tu pode falar o mais grego, né? É a linguagem do povo de lá, né? Então cada um tu tem que entender. Agora quando tu vai lá para um lugar lá, por exemplo, o Brasil Rio da Caxias, é uma cidade, é uma igreja próspera. É uma igreja assim que tem dinheiro, supor, né? Uma igreja próspera ali. Ali chegar ali, querer ser um grandão ali, tu vai ser quebrado ali, porque, né? Tu tem que entender ali, girar ali, assim, né? Com uma linguagem, né? Por isso que é bom estudar, não chegar falando, chegar lá gaguejando, chegar lá falar errado, né? Então tu tem que aprender tudo isso, né? Para conseguir chegar numa igreja, porque senão tu vai ser corrigido, né? Vai vandalizar de ti, né? É que se tu falar o simples, todo mundo vai te entender. Agora, se tu falar o difícil, poucos vão te entender, né? Não sabe? Então, se tu fizer uma pregação simples, tanto aquele um culto ali, até o analfabeto vai te entender. Agora, se tu for pegar uma epifânia, morfologia, nós vamos ficar aturando. Né? Por isso que a gente é bom estudar um pouco, né, sobre essas coisas, né? Só pra gente ter noção, né? Isso aí não ficar voando, né, Daniel? É uma noção, por exemplo, tu ter noção, que nem agora veio pra mim ali, eu quero ver agora se eu me inscrevo, estou inscrito, ver se eu vou fazer, eu vou estudar sobre onomatologia. Como é que eu vou estudar? Onomatologia. Nem o pastor sabe. É o segredo por trás dos nomes bíblicos. É um estudo. Não, Onomatologia. tá. E então é uma coisa É diferente. como se fosse desvendar os nomes. Isso, os Cada mistérios. nome bíblico tem significado, né? Porque Daniel, o Senhor é meu juiz. Só que além de trás, tipo assim, da Bíblia, tu pode hoje, por isso que a gente estuda assim, o cenário por trás da Bíblia, né, a história. Por que Jesus falou uma parábola citando tal lugar lá, vamos supor, né? Era naquela época, entendeu? Naquela época ele girou uma pregação para ali, então por quê? Tem que saber a história, né? Flávio José, então ele sabia muita história da época, né? Então tu fica conhecendo mais ainda a história, né? Quanto mais estudar, mais tu sabe. Então é uma coisa que para, né, diferente para ver, né, o que se tem por trás disso, né? E é muito bom. A existência de Mardoqueu e o ódio de Amã, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar-se diante de Naamã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Naamã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos, que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3, versículo 1 a 12. Nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Às vezes, a gente não vai se reverenciar o pastor, mas nós temos que ter respeito. Nós temos que ter cuidado com essa opinião. O pastor aqui na igreja, ele é o mais alto escalão, então nós temos que a hierarquia, né? Então nós temos que respeitar ele, não adorar ele, mas respeitar ele. E assim, Mardoqueu, ele viu que a Amã estava dizendo, nós estava prostrando diante de um Deus. Não estava, né, ele sendo uma hierarquia maior, estava prostrando, por isso que ele, né, ele não se prostrou, né?
mandamento judaico tinha, né? A lei mosaica, né? Sobre outros homens não te inclinarás, né? Para eles, né? Nem para homens, nem para lua, nem para animais, né? O povo judeu não tinha esse hábito, isso aí, né? Já na lei mosaica, né? Na lei mosaica de Moisés, né? Ele fala a lei mosaica é a lei de Moisés. Né? Então, que não era para ele se inclinar perante a estátua, né? Qualquer coisa. Somente ao Senhor teu Deus se inclinará. E quando o homem se inclinava para o outro homem, é que tu estava se submetendo, né? Os reis, né? Se submetendo. A condição do judeu. O texto né? Sim. Sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem do dia. O Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Esther, capítulo 3, versículos do 4 ao 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Bem certinho as condições judeus que o professor falou. Três inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel 15, 32 ao 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança de famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Léia. Gênesis 34, 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terra ou ofensas morais. Que Deus guarde nossos corações de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence como filhos de Deus. Devemos perdoar e buscar a paz. De novo, perdoar e buscar a paz. Romanos 12 alguém tem. Romanos 12, 14. 18 e 21. Romanos 12. E Deus... Só Romanos, eu tenho quando ler. 18 a 21. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, versículo 21. Não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Consciência 9. Embora não devemos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade dos corações humanos. O maligno pode suscitar ódio contra nós e onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Romanos 13, 12, eu vou ler ali, 13, 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos
pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Amém? As próximas lições agora a gente vai ver a conspiração, né? A lição 9 a conspiração contra os judeus, né? E depois daí a lição 10 ele vai, como é que é? Ele fez a forca lá e caiu na mesma própria forca. É um plano de livramento pela pedra. Então, se não leram ainda, lê o livro de Esther. Tinha uma meia hora ali, foi ligeirinho o livro de Esther, e já pega toda a lição que é bem mais fácil. Era isso? É isso aí. Desejo um bom futuro para desejo todos, um bom futuro para todos. Que Deus abençoe a todos. Ainda tem mais meses, né? Sim. Vamos começar lá em outubro, o próximo trimestre, né? Dia 15 eu trago as revistas. Então, domingo tem o nosso culto da família e vamos estar entregando ali o certidão de discipulado. Manu deve estar conosco, Manu e a Érica. Tá? Deus abençoe vocês duas. Foi um prazer dar aula para vocês. Desculpa alguma coisa. Não vou estar aí domingo, mas o pastor vai dar para vocês, né? Tá, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, dá sabedoria, Senhor, entendimento da tua palavra, discernimento, Pai espiritual, para que nós possamos não somente aprender, Jesus, mas também possamos praticar, Senhor, a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos irmãos, aqueles que vão estar conosco, aqueles que estão viajando, guarda, livra, Senhor, do perigo, do mal, livra, Senhor, dos demônios, Senhor, das atitudes, Pai. Sabemos, Pai, que temos um adversário que se move contra nós, Pai, de todas as maneiras, dos espinhos, das pedras no caminho, Pai. É o que nós pedimos em nome santo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então. Tem jeito de aniversário. Festa! Vocês não trouxeram. Tem bolo? Para você, essa data querida, muita felicidade, muitos olhos de vida, Jesus abençoe, é nossa oração, que te dê sua graça, dê sua proteção. Domingo. 10 aninhos já? Ah!